Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu me chamo João Bata, sou o seu professor de Física e hoje nós estaremos iniciando essa nova fase, esse novo conjunto de conhecimentos que você precisa neste momento. Nós estamos agora em Física 3, ou eletromagnetismo, né, por assim dizer. Lembrando que essas aulas são gravadas para o modo assíncrono, para os estudantes do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Então, pessoal, para a nossa aula, nós estamos estudando eletromagnetismo. Esse é o grande tópico que a gente vai verificar. A gente vai ver tudo? Não. Isso porque o eletromagnetismo ele pode ser dividido em duas grandes áreas: eletricidade e magnetismo, que antes eram conceitos extremamente distintos e completamente sem conexão alguma entre eles, e depois foi verificado experimentalmente que eles são apenas faces distintas da mesma moeda. E o nosso objetivo é apresentar essa moeda para vocês, o eletromagnetismo. A eletricidade, por assim dizer, ela pode ser dividida em duas partes, que é chamada eletrostática e eletrodinâmica, certo? Então, como é que vai se suceder esse conjunto de aulas? A gente tem poucas aulas, então assim, eu separei algumas aulas para eletrostática, algumas para eletrodinâmica, algumas para magnetismo e outras para o eletromagnetismo como um todo. Belezinha? Show, pessoal. Então, é isso que a gente vai estudar, certo? Tentar descobrir essa moeda, que é o eletromagnetismo, com essas faces que parecem distintas, mas que na verdade são complementares. Então, vamos lá. Primeira parte, olha aqui esse esboço que eu fiz para vocês. Eu quero, sinceramente, que você faça isso no seu caderno. Nós temos inicialmente que entender o que é carga elétrica. Carga elétrica, ela é uma propriedade da matéria. Propriedade da matéria. Assim como volume, massa, densidade, a carga elétrica ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Então, assim, vamos relembrar o seguinte. O que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço, né? Beleza. Isso é que eu entendo como matéria. Aqui eu esbocei para você uma maçã. Ó, isso aqui é um objeto, maçã. A maçã eu dei um zoom, ó. Peguei a folha. Isso aqui é a folha. Certo? E dentro da folha eu dei um outro zoom. Onde é que eu cheguei depois desse zoom? Eu cheguei na célula vegetal. Se você gosta de biologia, você lembra disso aqui. A célula vegetal ela é recoberta por essa chamada parede aqui celular, né, que é celulose. Existe aqui o vacúolo, existe aqui os lisossomos, existe o núcleo e existe uma membrana interna aqui, ó, que eu coloquei em amarelo. E eu dei outro zoom nessa membrana aqui, certo? Tem outro zoom e tá aqui. Essa aqui é a chamada membrana plasmática. Membrana plasmática. Beleza? Ela é uma parte da célula responsável por fazer o controle de substâncias que entram e que saem dentro da célula. Tudo isso é biologia até agora. Só que a membrana plasmática ela é formada por uma estrutura que a gente chama de fosfolipídio, que é isso aqui, ó. É um grupo fosfato com duas cadeias de carbono. Qual é o nome disso, professor? Fosfolipídio. Ou seja, isso aqui é uma molécula bem grande, certo? Constituída por grandes átomos. É uma grande sequência de átomos. Aí eu peguei aqui e dei novamente um zoom, olha só. Perdão. E dei um zoom aqui em uma parte da cadeia, que são átomos de carbono ligados a átomos de oxigênio. E depois, de oxigênio não, hidrogênio. E depois eu dei um outro zoom no átomo de carbono, que está aqui. Então aqui, ó, isso aqui é uma cadeia carbônica. E isso aqui é o átomo. Isso aqui é o que constitui toda a matéria. Eu podia ter feito isso aqui com qualquer outra coisa, certo? Com sólido, com pedaço de pedra, mas nós chegaremos no mesmo ponto, que é o átomo. Então, o átomo ela é a parte fundamental na constituição da matéria. E na construção dessa menor parte da matéria, existe a carga elétrica, certo? Então, o que é o átomo? Um átomo ele é dividido em núcleo, vou colocar assim, e a eletrosfera, onde orbitam os elétrons, certo? O núcleo, que é esse aqui,
o núcleo tem carga positiva e ela é imóvel, por assim dizer. Vou colocar entre aspas. Ou seja, os átomos aqui, ó, os prótons, perdão, que são uma das partículas que constitui o núcleo, e também existem os nêutrons, mas o núcleo é predominantemente positivo e ele é imóvel, ou seja, os prótons não se mexem para outros pontos da matéria. Enquanto que ao redor do núcleo orbitam, segundo esse modelo que eu estou fazendo aqui, ó, essa área é chamada de eletrosfera. Eletrosfera. Onde orbitam os elétrons. E os elétrons são carga negativa, né? Então, no núcleo, que não se move, é positivo, e os elétrons é negativo. E aqui vai surgir a aplicação de um princípio chamado princípio de Dufay, que é também chamado de princípio da atração e repulsão. Princípio da atração e repulsão. E me diz que repulsão. Que cargas de mesmo sinal, ó, positivo com positivo, eles tendem a se afastar. Então, se você pegar aqui dois prótons e colocar eles muito perto, eles se repetem. Um vai se afastar do outro. Quando eu coloco agora um positivo com um negativo, aqui no caso, um positivo, lembra? O positivo é o núcleo. O positivo e o negativo, eles tendem a se atrair. Mas devido a uma série de interações quânticas aqui, eles não se chocam entre si. Mas cargas de sinais contrários, os opostos se atraem, ó, um processo de atração. E menos com menos, ó, cargas negativas. Por exemplo, elétron e elétron, aqui, ó, se eu colocar um outro elétron muito perto aqui, eles também irão se afastar. Esse é chamado princípio de Dufay. Então, relembrando, vamos lá. A matéria é constituída por átomos. Esse átomo apresenta um núcleo, que é positivo, e os elétrons, que é negativo, e essas estruturas obedecem ao chamado princípio de Dufay. Certo? Então, quando você tem um átomo aqui, ó, esse aqui é um átomo neutro. A matéria, vou colocar aqui, ó, a matéria, via de regra, ela é neutra. Você não sai tomando choque quando pega uma caneta, né? Ela é neutra. Ou seja, ser neutra é quando você tem prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, não tem nem positivo a mais, nem negativo. Tá em equilíbrio. Certo? Se fosse uma balança, estaria em equilíbrio. Só que aí, o que acontece, pessoal? Quando um determinado átomo ganha elétrons. Beleza, lembra que elétron é negativo? Então, ó, em vez de ter só dois, como é aqui, ó, dois negativos, aqui no caso, né? Tem dois prótons e dois elétrons, ó, dois azul e dois vermelho. Próton é azul. Aqui, o que aconteceria, ó, se ele ganhasse mais um elétron? 2, 3. No caso, teríamos o quê? Dois prótons contra 3 elétrons. Perceba que tem mais elétrons. Elétron é negativo, então a gente diz que esse átomo, esse objeto ou essa matéria está negativamente carregada. Entendeu? Bem simples. A matéria é constituída por átomos. E, por regra, é neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando ele ganha elétrons, fica com 3 elétrons, ó. 3 elétrons maior que 2 prótons. Então ele fica negativamente carregado. O que acontece quando ele perde elétrons? Ó, quando ele perde elétrons. Então, ó, em vez de ter 2 elétrons, o que tinha aqui, ó, perdeu. E agora, o que eu tenho? O mesmo átomo, a mesma matéria. O que eu vou ter? Eu vou ter 2 prótons e vou ter apenas um elétron, porque o outro que tinha aqui se perdeu. Então, veja que agora eu tenho mais prótons. E lembrando que prótons é o quê? Próton começa com P de positivo. Então, se tem mais positivo, esse material vai ser o quê? Vai ser positivamente carregado. Galera, é simples isso aqui, não é não? Então lembrem disso, a matéria é neutra, mas quando ganha elétrons,
Quando ele ganha elétrons, e como elétron é negativo, é como se ele ganhasse um boleto. Ele acaba ficando negativo. Aqui, ó, quando ele perde, ó, perde carga negativa, quando ele perde negativo, ele fica positivamente carregado. Certo? Tranquilão, não é não? Matéria, neutro, positivamente, negativamente carregado. Show. Quantização da carga elétrica significa o seguinte: não tem como ele ganhar meio elétron, certo? E também não tem como ele perder meio elétron. Então, quando eu digo que a carga elétrica é quantizada, ou seja, eu digo que a carga é dada em múltiplos do elétron. O que isso aqui significa? Significa que uma carga elétrica não pode ser um elétron dividido por um outro número, entendeu? Então aqui, ó, não existe fração de um elétron. Ou seja, não existe metade de um elétron. Não, um elétron é um só. Ou ele existe ou ele não existe, tá? Então não existe fração de um elétron. Isso significa que o elétron ele é fundamental, certo? O elétron ele é fundamental, ou seja, ele é indivisível. Fundamental e indivisível. Indivisível. É isso que quer dizer quantização da carga elétrica. Ou seja, não tem como aqui, por exemplo, ele ganhar metade de um elétron. Não tem como. Não tem como também ele perder um elétron e meio. Não, ele perde um, ou dois, ou três, ou quatro. Ele só perde elétrons inteiros. Então, a carga elétrica ela é dada em múltiplos. Ou seja, não existe metade de um elétron. Se não existe metade de um elétron, o elétron ele é indivisível. Beleza? Então, novamente, a pergunta que eu fiz anteriormente. Olha só. De que maneira um átomo ganha ou ele perde elétrons? Processos de eletrização. E esses processos de eletrização são três. Beleza? Então a gente vai bater aqui, ó. Todos eles tranquilão. Eu sei que você já viu eles na sua vida, então a gente só vai relembrar alguns conceitos aqui. Vamos lá? Primeiro processo de eletrização. Deixa logo aqui, claro, que os processos de eletrização são três: atrito, contato e indução. Nós utilizamos eles na nossa vida constantemente. Constantemente mesmo. Só que aqui a gente vai ver só a base fundamental disso. E se vocês quiserem pesquisar as aplicações disso, vocês estarão livres. Vamos lá. Processo de eletrização. Escolhendo primeiro atrito. Cara, no processo de eletrização por atrito, é o que mais legal você pode fazer. Você pode pegar aí, aqui pode ser uma caneta ou um canudo, certo? E uma folha de papel. O que você vai fazer? Você vai pegar o canudo, folha de papel, isso aqui é como se fosse uma lã, você vai esfregar um no outro. Atrito tem a ver com contato entre superfícies, então você vai esfregar de fato um material em outro. Quando você realiza esse processo, o que vai acontecer, cara? Muito louco, porque é o seguinte, ó. Aqui existem cargas positivas e existem cargas negativas iguais, certo? Ó, tem 4 positivas, tem 4 negativas. Tem 1, 2, 3, 4 negativas. E também tem 4 positivas. 1, 2, 3, 4. No processo de eletrização por atrito, o contato entre a superfície faz com que os elétrons de um objeto, por exemplo, desse aqui, os elétrons daqui, ó, saiam daqui e venham para cá, por exemplo. E aí esse aqui vai ficar mais negativo e esse aqui vai ficar, ó, com mais positivos, ó. Então, o processo de eletrização por atrito, após o processo, o que vai acontecer? Um vai receber elétrons e o outro vai perder. Nesse exemplo hipotético, ó, os elétrons vão para esse aqui, então ele vai ficar com mais elétrons. Como esse aqui perdeu elétrons, ele vai ficar positivo, ó, vai ficar, certo? Ele vai ficar mais positivo, só tem 4, né? Tinha mais 4. Tem 4, tem 4. Então, ó, o que acontece? Nesses casos, a gente diz que aqui ele ficou negativamente carregado, e aqui ele ficou positivamente carregado.
O que mais eles perguntam nesse tipo de questão? No processo de eletrização por atrito, o que acontece, professor? Após o processo, eles ficam com cargas contrárias. É isso que eles perguntam. Então, após o processo de eletrização por atrito, os corpos inicialmente neutros, eles permanecem como? Então, permanece como? Eles vão permanecer com cargas elétricas contrárias. Beleza? Então, eu vou colocar um vídeo aqui, basicamente, para você entender isso aqui. Então, pessoal, o que acontece é que os objetos eles são neutros, então, de carga positiva e carga negativa. Né? Então, mesma quantidade positiva, mesma quantidade negativa, então eles são neutros. Só que quando você pega um objeto e atrita com outro, vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para o outro, fazendo com que um fique positivo e o outro fique negativo, fazendo com que o processo de eletrização por atrito tenha, no líquido, faça com que um fique positivo, faça com que o outro fique negativo. Continuando, agora o processo de eletrização por contato. Vimos lá que no atrito os dois estavam neutros, esfregou, um ficou positivo, ficou negativo. Aqui não, aqui você vai ter inicialmente um corpo carregado. Então pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu vou colocar esse aqui positivo, certo? Ele é mais positivo. Podia ser negativo, mas tudo positivo. Esse bastão eu vou fazer o que com ele? Ó? Eu vou pegar esse bastão carregado e vou tocar nesse corpo neutro. O que vai acontecer? Quando eu tocar nesse corpo neutro, os elétrons que estiverem aqui, eles vão começar a sair daqui em direção a isso, porque eles vão estar tocando. Eles vão começar a sair daqui, ó, os elétrons. Lembrando que o elétron é negativo. Então, esse corpo que estava neutro está perdendo elétrons. Esses elétrons que estão saindo daqui para cá, eles não vão ser capazes de ganhar todos os positivos que estão aqui. E aí o que acontece? Após o processo, esse cara vai continuar carregado do mesmo jeito, porque os elétrons que foram para ele não vão alterar isso. Só que é o seguinte, ó, aqui não. Como esse cara perdeu elétrons, ó, ele perdeu elétrons, ele vai ficar carregado com a mesma carga. Aqui, ó, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, para esse caso, ele fica o quê? Positivo também. Então, esse cara aqui, ó, também vai ficar o quê? Positivo. Por que ele ficou positivo, professor? Porque ele perdeu elétrons. Então, em resumo, no processo de eletrização por contato, o que eles pedem de vocês? Após o processo, os corpos ficam com cargas iguais. Cargas iguais. Em sinal, no caso, né? Ou seja, se esse aqui é positivo, os dois vão ficar positivos. Se esse cara for negativo, os dois vão ficar negativos. Beleza? Vou colocar um videozinho aqui só para você entender esse processo. Então, esse experimento ele é uma mistura de todos, né? Porque ele pegou esse palito canudo e atritou com um pedaço de papel. Então, ele está carregado. Ele vai colocar esse objeto aí. E vai fazer o seguinte, ó. Ele vai carregar um outro palito, um outro canudo. Ele vai, ó, atritou e está carregando. Eletrização por atrito, que a gente viu anteriormente. E aí o que acontece, ó? Ele consegue, pelo princípio lados do Fay, cargas contrárias se repelem, ó, os dois estão negativos, então ele consegue empurrar, ó. Agora, ó, ele está tocando, ó. Percebe que o palito estava carregado e agora ele está tocando no pedaço de metal. E esse pedaço de metal que estava neutro, ó, ficou com a mesma carga. Por isso que está empurrando também o objeto. Porque ele antes estava empurrando porque era a mesma carga e ele acabou passando lá para o mesmo objeto. Então, no experimento que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele carrega um canudo com atrito. E aí ele toca na moeda e os dois ficam com a mesma carga. Tanto é que tanto o canudo quanto a moeda conseguem fazer o outro canudo girar. Pelo processo de indução que a gente vai ver posteriormente. Mas que fique claro, no processo de eletrização por contato, um está carregado e o outro neutro. Depois do processo, eles vão ficar com a mesma carga. Beleza? E por fim, o processo de eletrização por indução. Como é que ele funciona? Aqui, diferentemente dos outros,
que as superfícies entram em contato, aqui não entra em contato. Você vai ter um objeto carregado, por exemplo, aqui, ó, mais, carregado, positivo. Podia ser negativo, mas é positivo. Quando ele se aproxima, o que, que ele vai fazer? Ó? Esse positivo, lá pelo princípio de Dufay, que é o princípio da atração e repulsão, esse mais vai atrair quem? Esse mais vai atrair o menos dessa lata aqui, ó. Mas ele não vai tocar. Ele só vai trazer para mais perto. Como aqui está o menos, ó, o que, que acontece? Esse mais também aqui, ó, ele vai induzir essas cargas negativas para mais perto. E o mais, ó, ele também vai repelir o mais. Então, as cargas positivas tendem a se deslocar, né, a se acumular do lado oposto. Então, veja, ó, esse objeto ainda está neutro. Carga positiva e carga negativa são iguais. Só que esse objeto aqui, ele está induzindo uma carga de um lado e do outro. Perceba que agora, o que, que acontece? Esse objeto aqui, ó, ele está no solo. E o que, que acontece? No solo também tem elétrons. E os elétrons do solo, eles vão começar a ser atraídos por essa carga a mais aqui. E vão começar a entrar na lata. Mais elétrons vão começar a entrar na lata. Então veja, ó, que ele, percebe, ele está ganhando elétrons. Mas ele não está ganhando elétrons do bastão. O bastão está induzindo ele ganhar elétrons do solo. Então, depois que ele afastar, esse objeto que estava neutro vai ter ganhado vários elétrons. E quando ele ganha elétron, lembra, elétron é menos. Se ele está ganhando menos, ele fica negativo. Ou seja, depois do processo, esse cara aqui vai continuar mais, porque ele não tocou em ninguém, ele está só induzindo. Essa é a ideia da indução. E esse cara aqui que ganhou alguns elétrons, ó, ele ganha elétrons. Quando ele ganha elétrons, no total aqui vai ter mais elétrons. Então é como se ele fosse mais negativo. Então, resumindo, o que, que acontece? Ó? Como esse aqui estava positivo, no final esse cara ficou negativo. Ou seja, no final, após o processo, o objeto fica carregado com sinal contrário. Certo? É isso que o processo de indução resume. Na indução, após o processo de indução, os corpos ficam com cargas contrárias. Certo? Lembrando que a indução você não toca. Você chega bem perto e aí ele atrai as cargas de um lado, empurra as cargas para o outro e as cargas que estiverem aqui, elas vão se mover em direção ao solo. No caso, como aqui é positivo, ele puxa os elétrons, fazendo com que o objeto fique negativo. Aqui ele fica negativo. Certo? Aqui tem um experimento, mas deu para ver no outro, né? É a mesma ideia. Ele tem um canudo carregado, pega um outro objeto e aproxima. Ele acaba afastando devido a esse processo de indução. Certo? Então, veja, ó, vamos fazer um quadro resumo aqui dos processos de eletrização. Processos de eletrização. E aí a gente encerra a nossa aula, beleza? Quais são? Atrito, contato e indução. Então, a pergunta mais frequente é: o que acontece após? Então, o que, que acontece após o processo? No atrito, se você ver, ó, eles estavam neutros, e depois eles ficam o quê? Carregados com cargas opostas. No contato, eu tenho, aqui os dois eram neutros, né? Os dois eram neutros. Aqui era um carregado mais neutro. Após o processo, eles vão estar com cargas iguais. E na indução, também eu tenho um carregado mais um neutro. E no final eles vão ficar com cargas contrárias. Perceba que eles ficam com cargas contrárias em dois, ó. Cargas contrárias, né? Cargas opostas.
cargas opostas no atrito, e cargas contrárias, cargas opostas na indução. O único processo que faz com que eles fiquem com a mesma carga é o processo de eletrização por contato. Beleza? Pessoal, então a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse processo. Tanto o que é carga elétrica, o que é um átomo, como a carga elétrica é quantizada e por isso o elétron é indivisível, e os processos de eletrização. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima e tchau.